Bem, irmãos, vamos falar com o nosso Deus ainda. Amém. Mostrar que nós ainda temos fome e sede de justiça. Mostrar que nós ainda cremos no Deus que cura. Ele verdadeiramente é o nosso refúgio, nosso socorro, a nossa fortaleza na hora da angústia. Pode haver momento de aflição e vale da sombra da morte, mas o nosso Deus é presente, amém? Senhor amado, Deus vivo e poderoso, ó Deus, Tu que nos disseste, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque será farto. Ó Deus, nós ainda queremos acrescentar diante de Ti a nossa súplica sobre todo esse sistema político, ó Deus, do mundo, seja ele chamado qual for, Deus, monarquia, oligarquia, democracia, ó Deus, ditadura, não interessa, Deus. Aonde o mal estiver sendo, ó Deus, apoiado pela instrumentalidade de homens que se entregam ao mal, porque lucram com o sacrifício dos outros, lucram com a desgraça dos outros. Ó Deus, envia o anjo da justiça agora a passear, ó Deus, e todo aquele que semeou, ó Deus, semeou o ódio, Senhor, semeou o mal, semeou a angústia, semeou a aflição, fez com que corações fossem repletos de ódios, ó Deus, pelas suas malignidades, por suas atitudes. Deus, faze com que eles colham de tudo aquilo que eles plantaram, Deus, porque essa é a Tua palavra, que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, disso também ceifará. É a Tua palavra que nos traz a este caminho, a esta súplica, Deus, e eu sei que a Tua palavra não voltará vazia, mas cumprirá aquilo que Te apraz. Por isso, Deus, todos aqueles que foram assassinados, o sangue inocente que clama desde a terra, como o sangue de Abel que clamou, ó Deus, e o Senhor disse, eu ouço o clamor deste sangue, então Tu ouves também agora, meu Senhor, o clamor dos sangue dos inocentes, dos desfavorecidos, Deus, daqueles que não tinham recursos, não tinham amigos influentes, não tinham dinheiro para comprar o descaramento de homens do poder público, Deus, não tinham em que se apoiar, por isso eram discriminados, surrados, pisados, tratados como nada, Senhor. Mas mostra para aqueles, Senhor, mostra para os seus exatores, Deus, que Tu criaste o homem e nenhum deles Tu vês como nada, Senhor. Pois Cristo Jesus morreu por cada um daqueles, Senhor, que vive, que crê, e até pelos que não creem, Senhor, morreu, porque diz que o Senhor amou o mundo, Deus. Então olha agora, meu Senhor, o sangue inocente, os gritos das crianças, ó Deus, sem um pão na mesa, os pais sem poder trabalhar, vendo seus filhos, ó Deus, definhar a roda da mesa sem nada, porque, ó Deus, ditadores estenderam as suas mãos, usaram as suas armas, homens malignos, ó Deus, tiveram as suas operações arrasadoras. Deus, julga a causa, e se eles tiverem morrido, Deus, julga no sangue que eles deixaram sobre a terra, julga nos filhos, julga nos netos, porque é a Tua palavra que diz que o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que Te aborrecem, Senhor. E se alguém não concorda com a Tua palavra, Deus, expulsa do nosso meio, extermina, Deus, lança fora, amarra, ó Deus, os pés com correntes de ferro, para que não encontrem mais este caminho, porque esta é a Tua palavra, e nós amamos e clamamos para ver o cumprimento dela, Deus. E ainda Te pedimos, Senhor, que todos esses políticos que são culpados, que ainda não estão na cadeia,
que lá sejam jogados, ó Deus. E os que já estão lá, junto com os outros que serão jogados, Deus, que eles não consigam escapar, Deus. E se porventura eles escaparem, ó Deus, das grades humanas de ferro, cerca-os tu, meu Senhor, com as tuas grades, e por onde quer que eles andem, que eles sejam prisioneiros, Deus, sejam atormentados, não tenham paz e liberdade, porque tu és Deus de justiça e disseste a Abraão que faria justiça, e disseste a Jeremias que destas coisas tu te agradas, e tu disseste, assim diz o Senhor. Por isso mesmo que eles escapem das grades humanas e dos ferros de metal da terra, cerca-os com as tuas grilhões, meu Senhor, com as tuas grades intransponíveis, para que eles conheçam a aflição, a angústia, que mesmo andando pela cidade, sejam prisioneiros, Deus, porque não é justo. Eles causaram a aflição, eles causaram a dor, tudo para colocar o seu ninho no alto e a sua prole em segurança, Deus. Julga-os, Deus, ou arranca-nos da terra, porque a nossa fé e esperança está em que o Senhor nosso Deus é o Deus que faz justiça. Assim entregamos isso nas tuas mãos, Senhor. E ainda, meu Senhor, queremos interceder nesta hora. Nós tivemos testemunhos aqui, meu Senhor, de que o Senhor tem curado. E nós sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas. Nós sabemos que o Senhor busca mostrar o seu amor, misericórdia e poder. Nesta hora, Senhor, vê as curas que ainda precisam ser alcançadas. O mal que poderia surgir no amanhã, extermina ele hoje, meu Senhor. A circulação sanguínea que ainda não está 100%, Deus. O metabolismo, o batimento cardíaco, a respiração, Deus, a virose que viria no ano que vem, extermina ela hoje, Deus. Aquilo que ia bater, entristecer, Deus, daqui a 6 meses, 1 ano ou 5, seja exterminado hoje, Deus. E quando todos estiverem caindo por não confessar o teu nome, aqueles que confessam o teu nome, fiquem de pé para testemunho da tua glória, Senhor, e da honra gloriosa do teu santo nome, que é sobre todo nome. Tu és a própria vida, Deus. És o único Senhor. És a razão do nosso viver. És o motivo pelo qual estamos de pé, meu Senhor. És a nossa vida. És a nossa fé. Tu és a nossa esperança, Deus. Por isso, meu Senhor, nós vamos entoar um hino ao teu santo nome. Nós vamos te adorar com cântico. Vamos declarar a tua história, os teus feitos e as grandes obras que tens realizado. E eu sei, meu Senhor, que antes do findar deste hino, a marca da tua cura e da tua cicatriz espiritual estará em todos nós, Senhor. Pois só tu és o nosso Deus. Tu és o nosso motivo de viver e o nosso motivo de morrer. Tu és a razão de respirarmos, o desejo de estarmos de pé, encontrarmos forças para trabalhar, nos envolver, caminhar, seguir. É porque tu, meu Senhor e Rei, és Senhor, e é para ti que elevamos os nossos olhos, pois sabemos que o nosso socorro vem do Senhor nosso Deus. Aleluia. O anjo do Senhor passou. Cante com fé que vai ser alcançado. O anjo do Senhor passou. O
O anjo do Senhor passou. O anjo do Senhor passou. Lá no deserto. Lá no deserto onde Abraão estava. Mas onde 2 ou 3 estão reunidos, ele prometeu: eu estarei no meio deles. E nesta hora ele está passando. Milagres pensados, milagres não pensados, porque ele opera além do que pedimos, do que pensamos. Opera pelo que os seus olhos veem. E não, porque ainda a palavra não me chegou à boca, e tudo ele já conhece. O anjo do Senhor passou. O anjo do Senhor passou. O anjo do Senhor. Poderíamos ficar aqui a noite inteira ouvindo quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Lá no deserto onde Abraão estava, e lá na cova onde Daniel orava, e nesta hora ele está passando em nosso meio. Aleluia, Deus! Troca gargantas, Deus! Dá-nos belas vozes para te cultuar, te bendizer, te glorificar. Garganta de ouro nós te pedimos, para teu louvor, para a tua glória. Aleluia, Deus. O anjo do Senhor passou. O anjo do Senhor está passando. Mas o anjo do Senhor, o anjo do Senhor passou. Lá no deserto e lá na cova, e nesta hora, aleluia, para abençoar, e nesta hora, em nosso meio, tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem. A unção de Deus chegou aqui. 3 servos do Senhor lançados dentro de uma fornalha ardente,
mas Deus estava presente, está presente aqui. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. E aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Pois eu quero servir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Pois eu quero servir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Senhor Jesus, Tu és meu guia. Senhor Jesus, és minha luz. Salvaste a minha alma perdida, e por isso eu te louvo com o meu coração. Salvaste a minha alma perdida, e por isso eu te louvo com o meu coração, com o meu coração, com o meu coração. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Senhor Jesus, Tu és meu guia. Senhor Jesus, és minha luz. Salvaste a minha alma perdida, e por isso eu te louvo com o meu coração. Salvaste a minha alma perdida, e por isso eu te louvo com o meu coração, com o meu coração, com o meu coração. Aleluia, Deus vivo. Aleluia. Adore a Deus. Reconheça quão grandes coisas Ele fez por ti. Reconhece que tu não poderias encontrar a caverna de Adulão. Ele te guiou. Aleluia a Deus. Aleluia. Faça a sua oração a esse Deus. Aleluia. Há um mistério nesta igreja. Há um silêncio de oração.
há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu sinto um anjo passeando com sua espada de poder. É o mensageiro do Senhor que veio para nos socorrer. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente o seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo. Torna tudo novo e abençoa o povo que confia. Há uma alegria em nossas vidas, há um temor no coração. Há um temor no coração. As nossas mãos estão unidas. As nossas mãos estão unidas. E Deus visita. E Deus visita cada irmão. Dos nossos olhos. Dos nossos olhos descem lágrimas. Por quê? Porque sentimos operar. O nosso Deus está aqui. Seu santo nome é Jeová. Deus vivo, ó Deus vivo. Quem é salvo? Quem é salvo sente o seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Aleluia, como é bom saber que Deus é conosco. Aleluia. Você pode sentar, irmão. Nós vamos ver se nossos irmãos têm algo a passar nesta hora. Vou chamar o nosso irmão Altair. Paz, igreja. No começo o sacerdote começou a louvar aquela música Aleluia. Eu vi alguns anjos aqui na frente, eles traziam uma bandeja, e nessa bandeja tinha alguns grilhões. E esses grilhões, eles eram de ferro. E eles colocavam na boca de algumas pessoas, para que aquelas pessoas não abrissem a boca para adorar a Deus. Amém. No momento que a irmã Rosângela estava falando, eu vi, irmão, um grande anjo abraçar a senhora quando a senhora falava aqui na frente. Amém. Quando o irmão Rômulo falava, eu vi, irmão, sair alguns líquidos do corpo do irmão, tipo saindo pelos poros. Cheguei a ver
pingar pelos seus braços algumas coisas que saíam do corpo do irmão. E dava para ver bem, irmão, pingava muito, saía pelos seus 2 braços, saía pelo seu corpo, sabe? A camisa ficava como se fosse encharcada. Amém. Quando o Senhor fez, pastor, aquela breve oração, né, contra os políticos, eu vi o anjo trazer, pendurado numa lança de São Paulo, 3 homens. Esses homens eram o Geraldo Alckmin, o Kassab e o Haddad. Eu vi os anjos trazer eles pendurados numa lança. Amém. Amém. Tá lembrando? Se lembrar alguma coisa, pode falar. Marrom. Eu vi, desde o começo eu estou vendo como que engrenagens se juntando, ferros, como se formasse algo, só que era algo não era algo definido, era como se fosse uma estrutura de uma máquina. Então eu vi o anjo azul descendo nessa engrenagem, nessa máquina, e ele se apoiava nos ferros e ele fazia aquilo se movimentar. E isso é o louvor que vai acontecer nessa dispensação. Eu vi um martelo daqueles pretos de juiz, e ele batia assim em cima daquele negocinho que os juízes mesmo usam, esse martelo batia. Quando a irmã Daiana estava falando aqui na frente, ela foi coberta com um manto branco. Esse manto vinha aqui e cobria nessa região aqui. Tive uma visão. Eu vi no meio da congregação nascer uma figueira. Essa figueira era bem grande. Ela tomou toda a extensão do templo. Então um anjo veio e sacudiu essa figueira. E caíram muitos frutos no chão, mas alguns permaneceram. E esses que caíram no chão, na visão eu via quando uma serpente vinha e engolia eles. Eu vi uma escada. Essa escada era com degraus muito grandes. E nessa escada ela estava coberta com folhas já secas, folhas caídas. E isso não é outra coisa senão a nova dispensação. Eu vi águas cobrindo todo o lugar. Essas águas batiam na perna apenas. Mas essas águas são águas que curam. Assim diz o Senhor. Todos receberam uma bênção essa noite, uma cura nas pernas. As pernas de todos receberam um toque espiritual essa noite. Eu tive uma visão. Eu vi uma câmera de filmar. Só que não eram essas modernas. Eu vi uma câmera daquelas antigas que tinha um rolo em cima. Uma câmera bem antiga, se não era a primeira câmera, uma das primeiras câmeras, aquela que tinha aquele rolo em cima. E assim diz o Senhor: eu cumprirei a minha promessa e te colocarei na televisão. Amém. Aleluia. Volta aí, lembrou alguma coisa? Pode vir.
Irmão Alexandre Braga, eu vi um anjo, irmão, tocar no teu lado direito, na parte do ombro, irmão. Amém. Naquela oração, pastor, que o senhor fez, eu vi também algumas serpentes sendo expulsas daqui, só que elas saíam pelo lado direito. No momento daquela ministração de cura, eu vi um manto que vinha dessa direção. Esse manto, ele era meio cinza e ele cobria a igreja. Esse manto, ele se moldava em cima de cada pessoa e se moldava. Quando ele se moldava, ele abria na parte de cima e saía por baixo, e a pessoa ficava completamente limpa, como se estivesse passando e curando, tirando o mal das pessoas. Amém, pastor. Aleluia. Você crê num Deus vivo? Então você crê que Ele cura, que Ele abençoa, que Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos ficar de pé então. Bendito Deus, nós agradecemos, te damos todo o tributo, Deus, toda a honra, todo o louvor, toda a gratidão, Senhor, porque nós não tínhamos nem vida, Senhor. Foi o Senhor quem nos deu vida. Antes disso, nós não tínhamos sequer existência, Deus, e o Senhor nos deu a existência para termos a oportunidade de morarmos contigo eternamente nas mansões celestiais, vivendo e desfrutando de coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Por isso, Senhor e Rei, aceita e recebe a nossa gratidão. Leva o teu povo na tua graça, na tua paz, com o espírito da dispensação correta, Deus, ardendo dentro de cada um. Porque quem vive fora da dispensação, Senhor, vive inutilmente, dando murros em ponto de faca, lutando contra os aguilhões, Senhor. Por isso, orienta cada um de nós, Senhor, para não andarmos em caminhos paralelos, mas andarmos em caminhos exatos e trilharmos no centro da tua vontade. Essa é a nossa maior súplica, Deus. Porque se nós tivermos que baixar a uma sepultura, seja como for, isso não nos altera em nada, Deus, desde que baixemos lá ao centro da tua vontade. Isso é o que nos importa e nos interessa. Porque viver não é preciso, Deus. Te servir e adorar, isso é preciso, Deus. Aleluia! Glorificado é o santo, majestoso, o que já está pronto para voltar, o que já se preparou e não há mais nada o que fazer. De cantos, de manto, e cantos, de canta, lava, soro e cantos. Ele está pronto para voltar, nada pode detê-lo. Não há mais nada que fazer, ele só está esperando a ordem do Pai. Aleluia a Deus! Aleluia! Aleluia! Exulta e canta, filha de Sião. Ouça bem, você sabe quem sou, as marcas da cruz em mim ainda estão. Ouça bem, eu morri por você.
mas o seu coração ainda não é meu. Mas eu voltarei. Não há nada que me possa deter. Sim, eu voltarei e meus filhos levarei. Sinta esse prazer de ir morar com Cristo. Sinta esse chamado. Sinta que vale a pena morrer por Ele. Sinta que vale a pena fazer inimigos para permanecer amigo dele. Sinta que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo dele. Isso não vale a pena. Sinta isso. Quem você agradaria? Quem te pôs um prato de comida numa mesa? Ou quem deu a própria vida numa cruz por ti? Quem você agradaria? Quem te deu um emprego, te dá um salário? Ou quem deu a própria vida na via dolorosa por ti? Quem você agradaria? Alguém que trilhou via dolorosa ou coroa de espinho, despiu-se da sua glória, preferiu morrer do que viver sem você. Deus, leva o teu povo. Antes de encerrarmos, temos mais visões? Tem, irmão? Então vem à frente, vem, irmão, tá aí, pode vir, irmão. Quando o sacerdote disse que ele estava pronto para voltar e só esperava a ordem do Pai, Deus mostrava, pessoal, uma agitação no céu de um exército celestial. Deus mostrava um homem de branco na frente desse exército e atrás dele tinham 3 cavaleiros. E um tinha uma bandeira branca salpicada de sangue. O outro tinha uma bandeira vermelha. Mas o que estava no meio tinha uma bandeira que estava escrito: Bíblia sim, Constituição não. Aleluia a Deus! Tem uma palavra de Deus para aquele irmão que está lá do lado do João. Você. O Senhor manda te dizer, tu não precisa de profecia para seguir. Segue a estrada. Aleluia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o Santo, o Todo-Poderoso. Ó Deus bendito, leva o teu povo pelas ruas, estradas, becos e vielas. E por onde passar esse povo, Senhor, seja como a luz resplandecendo nas trevas e dissipando as trevas, como diz a tua palavra. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Por isso, Deus, encandeia a tua igreja, como diz a Escritura,
O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia! Acende a chama, irmão, porque o Espírito vai soprar. Aleluia! Aleluia, aleluia. Como posso eu mudar um sonho? Também não almejo nenhum trono. E esta noite eu vi perante mim a lua e o sol, e 11 estrelas se curvando a mim. Vós sois meus irmãos, a quem eu amo. Peço, não me façam nenhum dano. Temos em comum o mesmo Pai, o mesmo Deus. Eu me daria em sacrifício por amor de vós. E em nossa terra o sol não deixa o campo florescer, e o trigo no celeiro já começa a faltar. Esqueçam que falei, os sonhos que sonhei, do meu rebanho apacentar. Mas se algum de nós tiver que a vida oferecer, ser humilhado, escravo e lançado na prisão, a minha vida está nas mãos do Deus de Israel, a vida de um pequeno sonhador. Em nossa terra o sol não deixa o campo florescer, e o trigo no celeiro já começa a faltar. Esqueçam que falei, os sonhos que contei, preciso meu rebanho apacentar. Mas se algum de nós tiver que a vida oferecer, ser humilhado, escravo e lançado na prisão, a minha vida está nas mãos do Deus de Israel, a vida de um pequeno sonhador. Deus vivo. Aleluia! Bricantos demãos. Assim diz o Espírito Santo nesta noite. O Senhor Jesus está mostrando a esta congregação o quanto Ele é real. Aleluia, Deus! Digno de louvor, digno de adoração.
O feito de hoje é para que você nunca mais seja o mesmo. Aleluia, Deus. Aleluia. Vale a pena se apaixonar por Jesus. Vale a pena. Vale a pena. Há uma glória muito grande proposta. Há uma glória tremenda. Invisível, mas real. Vale a pena renunciar o ouro. Vale a pena desprezar a prata. Vale a pena não querer salvar a própria vida. Vale a pena entregar a vida no altar. Vale a pena. Aleluia. Nós vamos estar encerrando em nome de Jesus. Bendito Deus, leva o teu povo. Como o Senhor disse, as minhas ovelhas, eu as tenho na palma da minha mão, e ninguém as pode arrebatar. E o Senhor disse, até os cabelos da vossa cabeça já estão todos contados. Então, Senhor Deus vivo, assim seja, segundo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Guerreiros, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Aleluia, irmão. Vamos em paz em nome de Jesus.